Em novembro de 2016, uma enfermeira de 34 anos saiu para o plantão noturno e nunca mais voltou. O carro estava na garagem, a bolsa pendurada na cozinha, a casa trancada por dentro. 8 anos depois, quando operários começaram a quebrar o piso antigo de uma lavanderia esquecida, encontraram algo que não deveria estar ali: um relógio prateado preso entre argamassa e entulho. O mesmo relógio que Carla Menezes usava no pulso na última vez que foi vista viva. Carla Menezes acordava sempre às 3 horas da tarde. Morava sozinha em uma casa térrea antiga no bairro Jardim Chapadão, zona leste de Campinas, São Paulo, em uma rua arborizada e silenciosa, onde os vizinhos se cumprimentavam de longe, mas não entravam nas casas uns dos outros. A casa havia sido herdada da avó materna em 2010 e tinha 2 quartos: sala pequena com sofá de tecido florido, cozinha com azulejos brancos dos anos 80, banheiro com box de acrílico rachado e uma lavanderia nos fundos que Carla quase nunca usava, apenas para pendurar roupas no varal de arame quando o sol estava forte. Ela trabalhava como enfermeira plantonista no Hospital Santa Cecília, um hospital particular de médio porte localizado na avenida principal da cidade, próximo ao terminal rodoviário, e fazia turnos noturnos de 12 horas, 3 vezes por semana: segundas, quartas e sextas, sempre no mesmo horário, das 8 da noite às 8 da manhã. Carla tinha 34 anos em 2016, cabelo castanho curto na altura do queixo, estatura mediana, 1,62 m de altura, e era conhecida entre colegas de trabalho como alguém extremamente pontual, discreta, que evitava fofocas e confusões no corredor e preferia almoçar sozinha durante os intervalos, lendo revistas velhas na copa do quarto andar. Usava sempre um relógio prateado simples no pulso esquerdo, presente que a mãe, Beatriz Menezes, tinha dado no aniversário de 25 anos dela, com os ponteiros finos e uma correia de metal que já mostrava sinais de desgaste pelo tempo e pelo uso constante. Tinha o hábito de deixar a bolsa de couro marrom pendurada no gancho atrás da porta da cozinha, ao lado do calendário de parede com propaganda de farmácia, e guardava as chaves do carro. Um Fiat Palio branco, ano 2008, com amassado na porta traseira esquerda, dentro de uma gaveta da cômoda do quarto, junto com documentos e blister de remédios para enxaqueca. Carla não tinha namorado, não frequentava festas, não postava fotos em redes sociais. Vivia uma rotina previsível e solitária, mas aparentemente tranquila. Carla Menezes acordava sempre às 3 horas da tarde. Morava sozinha em uma casa térrea antiga no bairro Jardim Chapadão, zona leste de Campinas, São Paulo, em uma rua arborizada e silenciosa, onde os vizinhos se cumprimentavam de longe, mas não entravam nas casas uns dos outros. A casa havia sido herdada da avó materna em 2010 e tinha 2 quartos: sala pequena, com sofá de tecido florido, desbotado pelo sol, cozinha com azulejos brancos dos anos 80 e pia de granito sintético, banheiro com box de acrílico rachado e uma lavanderia nos fundos que Carla quase nunca usava, apenas para pendurar roupas no varal de arame quando o sol estava forte e ela precisava secar uniformes do hospital com urgência. Ela trabalhava como enfermeira plantonista no Hospital Santa Cecília, um hospital particular de médio porte localizado na avenida principal da cidade, próximo ao terminal rodoviário e à Praça Central, e fazia turnos noturnos de 12 horas,
3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, sempre no mesmo horário, das 8 da noite às 8 da manhã, sem feriados ou folgas extras. Carla tinha 34 anos em 2016, cabelo castanho curto na altura do queixo, estatura mediana, 1,62 m de altura, pele clara com sardas nos ombros, e era conhecida entre colegas de trabalho como alguém extremamente pontual, discreta, que evitava fofocas e confusões no corredor e preferia almoçar sozinha durante os intervalos, lendo revistas velhas de decoração na copa do quarto andar. Usava sempre um relógio prateado simples no pulso esquerdo, presente que a mãe, Beatriz Menezes, tinha dado no aniversário de 25 anos dela, com os ponteiros finos e uma correia de metal que já mostrava sinais de desgaste pelo tempo e pelo uso constante. Tinha o hábito de deixar a bolsa de couro marrom pendurada no gancho atrás da porta da cozinha, ao lado do calendário de parede com propaganda de farmácia do bairro, e guardava as chaves do carro. Um Fiat Palio branco, ano 2008, com amassado na porta traseira esquerda e adesivo desbotado no vidro, dentro de uma gaveta da cômoda do quarto, junto com documentos pessoais, carteira de trabalho, e blister de remédios para enxaqueca crônica que ela sofria desde a adolescência. Carla não tinha namorado fixo, não frequentava festas ou bares, não postava fotos em redes sociais. Tinha perfil no Facebook, mas não atualizava desde 2014. Vivia uma rotina previsível e solitária, mas aparentemente tranquila, sem dívidas grandes, sem inimigos declarados, sem envolvimento em confusões de qualquer tipo. Na noite de segunda-feira, 14 de novembro de 2016, Carla saiu de casa às 7 horas da noite para o plantão que começava às 8. O trajeto até o hospital levava 15 minutos de carro, passando pela avenida principal, cruzando 2 semáforos e entrando pelo portão lateral do estacionamento reservado aos funcionários. As câmeras de segurança do Hospital Santa Cecília registraram a entrada do Palio Branco às 7 horas e 43 minutos da noite. Carla desceu do carro, pegou a mochila preta com o uniforme limpo e a marmita de vidro com arroz e frango. Passou o crachá de identificação funcional no leitor eletrônico do portão e entrou pela porta lateral que dava acesso direto ao vestiário feminino do subsolo. Trocou de roupa, guardou a mochila no armário de metal numerado, subiu para o quarto andar pela escada de serviço e começou o plantão pontualmente às 8 horas da noite, como sempre fazia. O plantão seguiu dentro da normalidade. Carla atendeu 7 pacientes internados na ala de clínica médica. Fez anotações detalhadas no prontuário eletrônico do hospital. Aplicou medicações intravenosas em 2 idosos com quadro de desidratação. Conversou brevemente com 2 colegas de turno durante a pausa das 2 horas da madrugada na copa e tomou café preto sem açúcar com pão de queijo requentado no micro-ondas. Às 6 horas da manhã de terça-feira, 15 de novembro, ela fez a última anotação no sistema. Paciente do leito, 12 estável, sinais vitais normais, sem intercorrências durante a noite. Às 7 horas e 50 minutos da manhã, horário em que deveria estar finalizando a passagem de plantão para a equipe do dia, Carla não foi vista por ninguém. A enfermeira do turno seguinte, chamada Simone, chegou às 8 horas em ponto e estranhou a ausência de Carla na sala de passagem de plantão. Algo inédito, porque Carla nunca atrasava e nunca faltava sem avisar. Simone ligou no celular de Carla. Chamada não completada. Enviou mensagem no WhatsApp. Não foi entregue.
Perguntou para outras enfermeiras se alguém tinha visto Carla saindo. Ninguém viu. Às 9 horas da manhã, a gerente de enfermagem, preocupada com a ausência injustificada, pediu que o segurança do hospital verificasse o estacionamento. O Palio Branco estava lá, no mesmo lugar, trancado, sem sinais de violação ou arrombamento. Carla não estava dentro. Não estava em lugar nenhum. Como alguém desaparece de dentro de um hospital sem ser visto pelas câmeras? Comente sua teoria sobre o que pode ter acontecido com Carla. A mãe de Carla, Beatriz Menezes, 62 anos, moradora de Jundiaí, cidade vizinha a Campinas, foi avisada pelo hospital por volta das 10 horas da manhã. A ligação foi feita pela gerente de enfermagem, que explicou a situação com cuidado. Carla havia entrado normalmente para o plantão na noite anterior, mas não foi vista saindo pela manhã. O carro estava no estacionamento e ninguém conseguia contato com ela. Beatriz sentiu um aperto no peito. Ligou imediatamente para o celular da filha, chamada recusada. Enviou mensagens no WhatsApp. Nenhuma foi visualizada. A última conexão de Carla havia sido às 6 horas e 30 minutos da manhã. Beatriz pegou um táxi e foi direto até a casa de Carla no Jardim Chapadão, em Campinas, trajeto que levou 1h30 no trânsito da manhã. Chegou por volta das 11 horas e 40 minutos. Bateu na porta de madeira desgastada, tocou a campainha 3 vezes seguidas, gritou o nome da filha pela janela gradeada da sala, encostou o ouvido na porta tentando escutar qualquer barulho interno. Nada. Silêncio absoluto. Beatriz sabia onde ficava a chave reserva, enterrada em um vaso de planta na varanda lateral da casa. Uma samambaia seca, que ninguém regava, e usou para abrir a porta principal. A casa estava em silêncio pesado. As cortinas da sala estavam fechadas, deixando o ambiente na penumbra. A cama do quarto estava arrumada, com o cobertor esticado e os travesseiros alinhados. O banheiro limpo, toalha pendurada no varal. A cozinha organizada, pia sem louça suja. A bolsa de couro marrom estava pendurada no gancho atrás da porta da cozinha, exatamente como Carla sempre deixava. Beatriz abriu a bolsa. Carteira com documentos, R$ 23 em dinheiro, cartão de débito, chaves de casa reserva, batom, lenço de papel. O celular não estava em lugar nenhum. Beatriz verificou o guarda-roupa do quarto. Roupas dobradas, uniformes de enfermagem no cabide, sapatos organizados no chão. Verificou o banheiro novamente. Escova de dente no copo, shampoo e sabonete na prateleira. Passou pela lavanderia dos fundos, vazia, apenas o varal de arame enferrujado e o tanque de cimento manchado de mofo. Tudo parecia intacto, normal, sem sinais de luta, violência ou arrombamento. Beatriz voltou para a sala, sentou-se no sofá florido e ficou ali por 10 minutos em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Depois pegou o telefone fixo da casa, que ainda funcionava, e ligou para a Polícia Civil. Às 11 horas e 30 minutos da manhã de terça-feira, 15 de novembro de 2016, Beatriz Menezes chegou à Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, localizada no centro da cidade, em um prédio antigo de 3 andares, com fachada cinza descascada. Foi atendida por um escrivão que a conduziu até uma sala pequena, com mesa de fórmica, cadeiras de plástico e um ventilador de teto barulhento. Beatriz explicou a situação com a voz firme, mas trêmula. Filha enfermeira, 34 anos, saiu para o plantão na noite anterior. Entrou no hospital, mas não foi vista saindo.
Carro está no estacionamento, celular desligado, casa trancada e intacta, bolsa deixada para trás. O escrivão anotou tudo em um formulário impresso, fazendo perguntas, padrão, nome completo da desaparecida, data de nascimento, endereço, profissão, descrição física, roupas que provavelmente estava usando, histórico de doenças ou problemas psicológicos, relacionamentos amorosos, dívidas, inimigos. Beatriz respondeu tudo com o máximo de detalhes que conseguia lembrar. Mencionou o relógio prateado que Carla usava sempre no pulso esquerdo, presente dela, com gravação na parte de trás. Para Carla com amor, mãe, 2007. O escrivão perguntou se havia indícios de crime, sequestro, ameaça prévia. Beatriz disse que não sabia, mas que a filha jamais desapareceria sem avisar, que era uma pessoa responsável, pontual, previsível. O boletim de ocorrência foi registrado oficialmente às 12h15 da tarde. A Polícia Civil iniciou as buscas preliminares na mesma semana. Investigadores foram até o Hospital Santa Cecília, conversaram com a gerência, pediram acesso às câmeras de segurança do dia 14 para o dia 15 de novembro. Revisaram todas as imagens, quadro por quadro, em câmera lenta. As gravações mostravam Carla entrando pelo portão lateral às 7h43 da noite de segunda-feira, caminhando até o vestiário, subindo para o quarto andar. Depois disso, ela aparecia em imagens esparsas durante a madrugada. Corredor da ala de clínica médica, copa, banheiro feminino. A última imagem registrada de Carla foi às 6h52 da manhã de terça-feira, caminhando sozinha pelo corredor do segundo andar em direção à escada de serviço. Depois disso, nada. Nenhuma imagem dela saindo por qualquer porta. Os investigadores descobriram, porém, um detalhe crucial. As câmeras do corredor lateral do segundo andar, que monitoravam uma saída de emergência raramente usada, estavam desligadas para manutenção técnica desde a semana anterior. Aquela saída não tinha portaria, não tinha controle de acesso e dava direto para uma rua paralela ao hospital, sem iluminação adequada. A hipótese inicial da polícia foi de saída voluntária por aquela porta. Mas por que Carla sairia voluntariamente sem levar a bolsa, sem levar o carro, sem avisar ninguém? Os investigadores tentaram responder essa pergunta investigando a vida pessoal dela. Checaram a conta bancária. Saldo de R$ 2.800. Nenhum saque grande nos últimos meses. Nenhuma movimentação estranha ou compra suspeita. Ligaram para parentes distantes cadastrados como contatos de emergência no hospital. Tios, primos, ninguém sabia de nada. Ninguém tinha falado com Carla nas últimas semanas. Procuraram ex-namorados. Carla tinha tido um relacionamento breve em 2014, mas terminou sem conflitos. O rapaz havia se mudado para outro estado e não mantinha contato. Conversaram com amigas da época de faculdade, também sem notícias recentes, apenas mensagens esporádicas em aniversários. Revisaram o histórico completo de ligações do celular de Carla, que continuava desligado ou fora de área desde a manhã do desaparecimento. Apenas contatos rotineiros nos últimos 30 dias. Mãe, colegas de trabalho, mercado que entregava compras em casa, farmácia do bairro, clínica odontológica para marcar consulta. Nada suspeito, nada fora do comum. Fizeram buscas em terrenos baldios próximos ao hospital, em áreas de mata na beira da rodovia que cortava Campinas, em hotéis e pousadas da região, apresentando foto de Carla e perguntando se alguém a tinha visto. Nada.
Nenhum vestígio, nenhuma pista concreta. 2 meses depois do desaparecimento, em janeiro de 2017, começaram a circular boatos no Hospital Santa Cecília. Funcionários comentavam nos corredores, na copa, no vestiário. Ela devia dinheiro para agiotas. Estava envolvida com tráfico de medicamentos. Tinha dupla vida. Quis desaparecer de propósito. Nada disso foi confirmado, mas os boatos persistiram. Beatriz negava tudo com veemência, mas a investigação oficial estava estagnada. Sem corpo, sem testemunhas, sem provas materiais, o caso foi perdendo força. Em março de 2018, exatamente 1 ano e 4 meses após o desaparecimento, o inquérito foi formalmente arquivado pela Polícia Civil por falta de elementos suficientes para a continuidade das investigações. O delegado responsável, em despacho breve, escreveu: "Não há indícios de crime. Desaparecimento voluntário é a hipótese mais provável." Beatriz recebeu a notícia por telefone e chorou sozinha em casa, sentada na cozinha, segurando uma foto antiga de Carla criança. A casa de Carla no Jardim Chapadão ficou fechada. Beatriz, que morava em Jundiaí e não tinha condições financeiras ou emocionais de manter o imóvel vazio, tentou vender, mas descobriu que havia uma cláusula no testamento da avó que impedia a venda por 10 anos após o falecimento dela, ocorrido em 2010. A casa, portanto, só poderia ser vendida a partir de 2020. Enquanto isso, as contas de água e luz continuaram sendo pagas automaticamente por débito bancário na conta de Carla, que ainda tinha saldo, e um primo distante chamado Rogério, que morava em Campinas, assumiu informalmente a responsabilidade de verificar o imóvel uma vez por mês para evitar invasões ou depredações. Rogério passava rapidamente, sempre aos sábados pela manhã. Olhava se estava tudo trancado, se não havia sinais de arrombamento. Cortava o mato alto do quintal a cada 3 meses com uma foice emprestada do vizinho e ia embora. Ele nunca entrou na casa, apenas olhava por fora. Entre 2018 e 2023, 5 anos completos, a casa permaneceu vazia e silenciosa. A vizinhança mudou. Famílias novas chegaram, crianças nasceram e cresceram, idosos faleceram. O bairro ganhou uma praça reformada com playground de madeira e academia ao ar livre. Um mercado 24 horas abriu na esquina, substituindo uma padaria antiga. O nome de Carla Menezes passou a ser lembrado apenas ocasionalmente, quando algum vizinho antigo comentava com novos moradores. "Aquela casa ali era da enfermeira que sumiu, lembra?" Nunca acharam ela. Mas a maioria das pessoas que moravam na rua em 2023 nem sabia da história. Para elas, era apenas uma casa velha, fechada, com mato alto no quintal e janelas empoeiradas. Em 2024, Beatriz Menezes faleceu aos 70 anos, de causas naturais, em sua casa em Jundiaí, cercada por poucos familiares. Rogério, que era sobrinho distante de Beatriz e único parente próximo que restava, herdou oficialmente a casa de Carla através de inventário judicial. Ele decidiu, finalmente, reformar o imóvel para colocá-lo à venda. O mercado imobiliário em Campinas estava aquecido. Casas naquela região estavam valorizadas e Rogério precisava do dinheiro. Contratou uma pequena empreiteira local, comandada por um mestre de obras experiente chamado Valdir, 52 anos, que apresentou um orçamento detalhado para trocar piso de todos os cômodos, fazer pintura completa interna e externa, reformar parte elétrica e hidráulica.
e regularizar documentação do imóvel na prefeitura. A obra começou em março de 2024, uma segunda-feira de calor seco e céu sem nuvens, com 4 operários quebrando os azulejos antigos da cozinha usando marreta e talhadeira. A reforma avançou sem problemas nas primeiras 3 semanas. Cozinha renovada com piso novo de cerâmica bege, paredes pintadas de branco, pia trocada. Banheiro reformado com box novo de vidro temperado, azulejos claros até o teto, vaso sanitário substituído. Sala com piso de porcelanato cinza, pintura bege nas paredes, tomadas novas instaladas. Tudo dentro do cronograma. Em meados de abril, Valdir sugeriu a Rogério que seria interessante reformar também a lavanderia dos fundos. Um cômodo pequeno, de aproximadamente 3 metros quadrados, que tinha piso de cimento queimado antigo, rachado em vários pontos, irregular, com manchas de umidade e mofo subindo pelas paredes. Rogério autorizou a reforma. Na manhã de quinta-feira, 18 de abril de 2024, 2 operários, Marcos, 28 anos, e Robson, 35, começaram a quebrar o piso da lavanderia usando marreta pesada e picareta de ferro. O cimento se soltava em pedaços grandes e irregulares, levantando poeira densa que cobria tudo. Mas havia uma área específica, próxima ao ralo central de escoamento, onde a resistência do piso era notavelmente diferente. O concreto ali era mais duro, mais compacto, de cor levemente distinta do restante, um cinza mais escuro, quase azulado. Marcos achou estranho e chamou Robson para olhar. Eles bateram com a marreta naquela área várias vezes, com força, até que finalmente o concreto começou a ceder e rachar. Continuaram quebrando com cuidado redobrado, agora usando apenas a picareta, retirando pedaços menores de concreto. Por volta das 11 horas da manhã, Marcos enfiou a mão enluvada dentro de uma cavidade que se abriu entre a argamassa e o entulho e sentiu algo metálico, frio, pequeno. Puxou com cuidado e trouxe para a luz. Era um relógio de pulso, prateado, com correia de metal enferrujada pela umidade, mostrador rachado, ponteiros parados no horário de 3 horas e 15 minutos. Marcos limpou a poeira e o pó de cimento com a luva e viu que havia algo gravado na parte de trás do relógio. Letras pequenas, mas ainda legíveis. Para Carla, com amor, mãe, 2007. Marcos sentiu um frio percorrer a espinha. Chamou Valdir imediatamente. Valdir pegou o relógio das mãos de Marcos e examinou com atenção. A gravação estava clara. O nome Carla. O ano 2007. Ele olhou para o buraco no piso de onde o relógio tinha saído e percebeu que aquela concretagem era completamente diferente do resto da lavanderia. Não era apenas uma diferença de cor ou textura. Era uma diferença estrutural. Aquele concreto havia sido aplicado depois, sobre uma camada já existente, em um trabalho claramente amador, sem acabamento, sem nivelamento adequado. Valdir pediu para Marcos e Robson pararem imediatamente a demolição. Pegou o celular e ligou para Rogério, que estava em casa, do outro lado da cidade. Rogério, achamos um relógio aqui no piso da lavanderia. Tem uma gravação. Diz, para Carla, com amor, mãe. Você sabe quem é Carla? Rogério ficou em silêncio por 3 segundos que pareceram eternos. Depois, respondeu, com a voz baixa. Carla era a dona da casa. Ela sumiu em 2016. Nunca acharam ela. Valdir sentiu o estômago revirar. O que eu faço? Rogério respondeu. Não mexe em mais nada.
Eu vou aí agora. E liga para a polícia. Valdir desligou o telefone e ordenou que todos os operários parassem o trabalho e saíssem da lavanderia. Isolou a área com fita crepe improvisada, amarrada em pregos nas paredes. 20 minutos depois, Rogério chegou na casa. Valdir mostrou o relógio. Rogério reconheceu imediatamente. Ele tinha visto Carla usando aquele relógio em fotos antigas que Beatriz guardava. Ele lembrava da correia de metal, do mostrador simples. Rogério pegou o próprio celular e ligou para a Polícia Civil de Campinas, explicando a situação com o máximo de clareza possível. Reforma em imóvel de familiar desaparecida há 8 anos, piso quebrado, relógio encontrado enterrado, necessidade de perícia urgente. A atendente pediu que não tocassem em mais nada, que não continuassem a demolição, que aguardassem no local. 2 horas depois, às 13h40 da tarde, 3 peritos criminais chegaram na casa do Jardim Chapadão. Fotografaram o ambiente externo, fotografaram a lavanderia inteira de vários ângulos, isolaram a área com fita amarela oficial da Polícia Científica, coletaram o relógio como evidência usando pinça de metal e colocando em um saco plástico lacrado com etiqueta numerada. Em seguida, usando o detector de metais portátil, varredura de solo com equipamento de ultrassom e escavação manual cuidadosa, identificaram mais objetos enterrados naquela mesma área. Fragmentos de plástico que pareciam ser restos de uma carteira ou documento plastificado, deteriorados pela umidade e pelo tempo. Pedaços de tecido compactado, possivelmente roupas, e algo que poderia ser cabelo humano preso em argamassa ressecada. A escavação foi imediatamente interrompida por ordem do perito-chefe, que determinou que aquilo não era mais uma simples reforma. Era uma cena de crime. O delegado responsável pela Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, Dr. Augusto Moreira, 56 anos, 30 anos de carreira na Polícia Civil, foi chamado ao local às 15 horas da tarde. Ele examinou pessoalmente o buraco no piso da lavanderia, conversou com Rogério sobre a história da casa e sobre o desaparecimento de Carla em 2016, conversou com Valdir sobre como a reforma estava sendo conduzida e determinou com firmeza: isso aqui não foi uma reforma comum. Alguém enterrou essas coisas de propósito? Alguém fez essa concretagem irregular para esconder algo? A casa foi oficialmente lacrada como cena de crime, com fita amarela e preta em todas as portas e janelas, e um policial militar ficou de guarda no local durante a noite. Nos dias seguintes, a perícia técnica realizou análise detalhada e minuciosa do piso da lavanderia. Confirmaram que o concreto da área central, onde os objetos foram encontrados, tinha sido aplicado em data posterior a 2016, com base na composição química do cimento usado. Um tipo de cimento que só começou a ser comercializado em larga escala no Brasil a partir de 2015, e na ausência de sinais de envelhecimento natural que o restante do piso apresentava. Checaram os registros da Prefeitura de Campinas. Não havia autorização oficial para reforma ou construção naquele endereço entre 2016 e 2018. Checaram com Beatriz, através de documentos do inventário.
Ela nunca contratou nenhuma empresa ou profissional para fazer qualquer tipo de obra na casa após o desaparecimento de Carla. A concretagem, portanto, foi feita de forma clandestina, sem conhecimento da família, provavelmente pouco tempo após o sumiço. O relógio foi submetido a exame detalhado no laboratório da Polícia Científica, confirmado como sendo da marca Tecnos, modelo feminino básico produzido entre 2005 e 2010. Correia de aço inoxidável oxidado pela umidade, mostrador de vidro mineral rachado em 3 pontos, ponteiros de alumínio travados no horário de 3 horas e 15 minutos por corrosão interna do mecanismo. A gravação na parte de trás do relógio, para Carla, com amor, mãe, 2007, batia perfeitamente com as informações que Beatriz havia fornecido à polícia em 2016, durante o registro do boletim de ocorrência. Os fragmentos de plástico deteriorados foram analisados. Eram restos de documentos plastificados, possivelmente RG e cartão do SUS, com nome parcialmente legível: Carla Menezes. O tecido compactado foi identificado como algodão, possivelmente de uniforme hospitalar, mas estava em estado avançado de decomposição química. O material, que parecia cabelo humano, foi enviado para análise de DNA, mas o resultado foi inconclusivo devido à degradação extrema causada pela umidade e pelo contato prolongado com argamassa alcalina. A Polícia Civil reabriu oficialmente o inquérito de desaparecimento de Carla Menezes em 22 de abril de 2024, agora tratado como investigação de homicídio com ocultação de cadáver. Todos os depoimentos antigos, prestados em 2016, foram revistos linha por linha. Um nome específico chamou a atenção dos investigadores: Juliano Farias, 39 anos em 2016, técnico de enfermagem que trabalhava no Hospital Santa Cecília, no mesmo turno noturno que Carla, nas mesmas segundas, quartas e sextas. Juliano havia sido ouvido como testemunha em novembro de 2016, poucos dias após o desaparecimento. Na ocasião, ele disse que era amigo de Carla, que conhecia ela há 3 anos, que às vezes dava carona para ela quando o carro dela estava na oficina, que tinha a chave da casa porque Carla pedia para ele regar as plantas e verificar o gás quando ela viajava para visitar a mãe em Jundiaí, nos finais de semana. Juliano disse que não tinha visto nada de estranho no dia do desaparecimento, que Carla estava normal durante o plantão, que conversaram brevemente na copa durante a pausa da madrugada. Na época, ele não foi considerado suspeito, apenas mais um colega de trabalho prestando informações de rotina. Mas agora, 8 anos depois, aquele detalhe ganhou peso. Juliano tinha a chave da casa. Juliano tinha acesso livre ao imóvel. Juliano poderia ter entrado na casa após o desaparecimento, sem deixar sinais de arrombamento. Os investigadores localizaram Juliano através do cadastro do hospital. Ele não trabalhava mais no Santa Cecília desde 2018, mas tinha registro em outro hospital particular da região, no bairro Taquaral. Foi convocado formalmente para prestar novo depoimento na Delegacia de Investigações Gerais. Compareceu voluntariamente na manhã de segunda-feira, 6 de maio de 2024, acompanhado de advogado particular. Sentou-se na mesma sala onde Beatriz havia registrado o boletim de ocorrência 8 anos antes. O delegado Augusto Moreira conduziu o interrogatório pessoalmente. Perguntou sobre a relação de Juliano com Carla, sobre a chave da casa, sobre o acesso ao imóvel. Juliano respondeu com calma, dizendo que era apenas amigo, que ajudava Carla com pequenas coisas, que sim, tinha chave.
mas nunca usou para nada, além de regar plantas ou buscar correspondência quando ela pedia. Perguntado se tinha ido à casa após o desaparecimento, Juliano hesitou por 2 segundos e respondeu que sim. Uma vez, para pegar a chave que ele tinha e devolver pessoalmente para Beatriz, porque achou que não fazia mais sentido ele ter acesso ao imóvel com Carla desaparecida, mas não conseguiu precisar a data. Disse que foi alguns dias depois, talvez 1 semana, talvez 10 dias. Os investigadores pediram autorização para acessar registros bancários, histórico de compras, ligações telefônicas de Juliano entre novembro e dezembro de 2016. Ele autorizou, assinando o termo de consentimento. A análise dos registros financeiros e de comunicação de Juliano Farias levou 2 semanas e revelou informações perturbadoras. Descobriram que Juliano havia comprado em 17 de novembro de 2016, exatamente 2 dias após o desaparecimento de Carla, 60 quilos de cimento em sacos de 20 quilos, 3 sacos de areia lavada de 20 quilos cada, uma lata de 5 litros de impermeabilizante para concreto, uma espátula de pedreiro e uma colher de pedreiro de metal. Tudo em uma loja de materiais de construção chamada Construmax, localizada na zona sul de Campinas. O pagamento foi feito em dinheiro, R$ 340 no total. A nota fiscal foi recuperada pelo sistema eletrônico da loja e anexada ao inquérito. Questionado sobre essa compra durante um segundo depoimento, realizado em 20 de maio de 2024, Juliano disse que estava fazendo uma pequena obra na casa da mãe, em outro bairro, no Jardim das Oliveiras, reformando a área de serviço que tinha infiltração crônica. Precisava de cimento e areia para fazer contrapiso. Os investigadores checaram a informação. Foram até a casa da mãe de Juliano, Dona Irene, 74 anos, e perguntaram sobre a reforma. Dona Irene afirmou, com firmeza, que não houve reforma alguma em sua casa em 2016, que a área de serviço estava do mesmo jeito há mais de 10 anos, que nunca pediu para o filho fazer obra nenhuma. A contradição foi registrada formalmente. Juliano foi convocado para um 3º depoimento, agora com status de investigado, não mais de testemunha. Chegou com o advogado e permaneceu em silêncio durante boa parte do interrogatório, respondendo apenas com o advogado ao lado e negando categoricamente qualquer envolvimento em crime. Enquanto isso, colegas de trabalho do Hospital Santa Cecília foram ouvidos novamente. Uma enfermeira chamada Paula, 42 anos, revelou algo que não tinha contado em 2016 por medo de criar problemas ou fofoca desnecessária. Juliano tinha interesse romântico declarado por Carla, mas ela sempre manteve distância clara e educada. Paula tinha visto, em agosto de 2016, 3 meses antes do desaparecimento, os dois discutindo em voz baixa no corredor do 2º andar do hospital, perto da sala de descanso dos funcionários. Carla parecia irritada. Falava baixo, mas com firmeza, gesticulando com as mãos de forma defensiva. Juliano insistia em algo. Se aproximava. Carla dava passos para trás. Paula não ouviu o conteúdo exato da conversa porque estava longe, mas achou a cena estranha o suficiente para lembrar até hoje. Outro colega, técnico de enfermagem chamado André, disse que Juliano tinha comentado, poucos dias antes do desaparecimento de Carla, algo como: "Vou resolver uns problemas pessoais que estão me incomodando há tempo."
ninguém deu importância na época. Em junho de 2024, o Ministério Público Estadual de São Paulo, através da promotora de justiça doutora Fernanda Castilho, solicitou formalmente à Justiça a prisão preventiva de Juliano Farias, com base em indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Fundamentando o pedido no conjunto probatório reunido: acesso à casa da vítima através de chave que possuía, compra de materiais de construção 2 dias após o desaparecimento, contradição entre depoimento e realidade sobre obra inexistente na casa da mãe, concretagem irregular no imóvel da vítima realizada sem autorização ou conhecimento da família, relógio e documentos da vítima enterrados sob concreto, aplicado após 2016. Testemunhos de colegas sobre interesse romântico não correspondido e discussões prévias. O pedido foi aceito pela juíza Mariana Fonseca, da 2ª Vara Criminal de Campinas. Juliano foi preso na manhã de terça-feira, 18 de junho de 2024, em sua residência no bairro Taquaral, sem resistência, algemado e conduzido para a cadeia pública de Campinas. Durante o interrogatório formal na delegacia, antes de ser transferido ao presídio, permaneceu em silêncio absoluto, respondendo apenas através do advogado, que negava categoricamente qualquer envolvimento em crime, que as provas eram circunstanciais, que compra de cimento não provava nada, que ele tinha direito constitucional de permanecer calado. O caso ganhou repercussão na imprensa local. Jornais de Campinas e emissoras de televisão publicaram matérias com manchetes impactantes. Reforma revela mistério de enfermeira desaparecida há 8 anos. Polícia prende suspeito após achado em piso de casa. Relógio enterrado pode ser chave para solucionar caso. Rogério, herdeiro da casa, deu entrevista curta e constrangida, dizendo que nunca imaginou que encontraria algo assim ao autorizar uma reforma simples, que só queria vender o imóvel para seguir em frente, que agora estava em choque. A casa do Jardim Chapadão permanece lacrada até hoje, com fita amarela e preta nas portas, vigiada ocasionalmente pela polícia. A reforma nunca foi concluída. O piso da lavanderia continua quebrado, coberto por lona plástica preta, e ninguém da vizinhança passa em frente sem olhar de lado, sem lembrar do que foi encontrado ali. Em setembro de 2024, o Ministério Público ofereceu denúncia criminal formal contra Juliano Farias por homicídio qualificado por motivo fútil e ocultação de cadáver, mesmo sem a localização do corpo completo, baseando a acusação no conjunto robusto de provas indiretas. Juliano permanece preso preventivamente, aguardando julgamento, que ainda não tem data marcada. A defesa insiste na inocência, alega que as provas são insuficientes, que não há corpo, que não há confissão, que tudo é especulação. O processo segue seu curso lento na justiça brasileira. O relógio prateado de Carla Menezes, com os ponteiros parados para sempre no horário de 3 horas e 15 minutos, está guardado em envelope lacrado na Sala de Evidências da Perícia Técnica de Campinas, catalogado sob o número de protocolo DID 2024-1847, aguardando o dia em que será apresentado em tribunal como prova material do que aconteceu naquela casa e do que alguém tentou esconder sob uma camada de concreto por 8 anos. Se você souber de algum desaparecimento sem solução na sua região, denuncie. Disque 197
Polícia Civil, ou SEM, Direitos Humanos. Às vezes, a verdade está mais perto do que imaginamos, escondida sob o piso de uma casa, esperando ser descoberta.